Nós entramos, na verdade, no final de semana passado, na estação do discipulado. Como você já deve ter percebido, nós estamos nos movendo, a Reviva, a comunidade cristã, está se movendo por estações. Nós tivemos a estação da paternidade, do evangelismo, e agora, na ordem trocada aí, do evangelismo, da paternidade, e agora nós estamos no discipulado. E eu gostaria muito, mas muito, que você prestasse muita atenção naquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Temos nos preparado para essas ministrações, temos preparado, colocado, pode baixar um pouquinho, Wesley, que senão vai dar microfonia. Temos nos preparado para aquilo que Deus quer fazer com a igreja. Deus quer fazer de nós discípulos, amém? Amém? Você pode repetir comigo: eu fui chamado para ser um discípulo de Jesus, amém? Glória a Deus. Você vai entender o porquê eu pedi para que você repetisse isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 9. E como eu iniciei dizendo para você o tema, eu falei do tema, mas não falei o título mesmo. Diz assim: ser discípulo de Jesus exige um preço a ser pago. Quem veio ontem aqui no AJ, que foi uma delícia, eu fiquei muito satisfeito com aquilo que Deus fez ontem aqui, com a palavra que o Senhor me deu para trazer para aqueles que estavam presentes e para aqueles que nos assistiram. A estação discipulada, ela mexe muito comigo, porque ser discípulo é uma luta constante do cristão. Se você não luta para se parecer com Jesus, irmão, você não é discípulo. Se você não tem lutado para se parecer cada dia mais com Ele, você não pode se intitular ou dizer que você é um discípulo. Paulo dizia na carta aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu digo nessa noite para você, com toda a convicção e com todo o entendimento de que sou falho, de que sou humano, mas que eu tenho me espelhado em Cristo para poder viver a minha vida. E digo para você nessa noite, o modelo sempre será Jesus, amém? O texto de Lucas 9, 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves no céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, amém? Ei, Espírito Santo, curva a sua cabeça, irmão. Espírito Santo, eu só estou aqui cumprindo com aquilo que o Senhor me comissionou. Eu não estou aqui fazendo uma ministração para mim, para que as pessoas me sigam apenas. As pessoas precisam entender através dessa ministração que o modelo sempre será Jesus, e que o líder deve seguir Jesus e assim formar seguidores para Jesus. Portanto, Senhor, nessa noite eu reconheço a minha limitação, sei o quanto preciso do Teu Espírito Santo, Senhor, para que essa mensagem chegue aos corações de cada um aqui,
como ela deve chegar, com o poder que ela deve chegar, com a eficiência ou a eficácia que ela deve ter para trazer mudança em cada coração. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e me coloco à disposição do Teu Espírito Santo. Não sou nada, Senhor, sem a Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no nosso meio, no meio evangélico, e depois, inclusive, dos métodos que foram implantados em algumas denominações, tipo G12, MDA, isso e aquilo outro, o conceito ou a palavra discípulo, discipulado e essas coisas, discipulador, e essas palavras que fazem referência a formar alguém, elas ganharam uma certa conotação. Nós não ouvíamos muito falar sobre isso, e de um tempo para cá a gente ouve bastante. E o que vemos na verdade é que essas palavras elas têm fugido de um real significado. Amém? Está comigo aqui? Amém, irmão? Em nome de Jesus, repreenda todo pensamento alheio à vontade de Deus nesse momento. Que a sua mente fique cativa à vontade do Espírito Santo apenas, e não às coisas que estão lá fora, não aos barulhos que passam pela rua. Amém? Amém? Todos vocês, em nome de Jesus, te peço 45 minutos da sua atenção nesse momento. É importante que você entenda que aquilo que o Senhor quer trazer ao seu coração, existe um inimigo natural que é o diabo e os teus anjos, que não querem que você entenda o que é ser discípulo de Jesus, que não quer que você entenda o que é realmente ser um discípulo. O diabo ele pode com qualquer um de nós que deixemos de ser discípulo. Se nós deixarmos de seguir a Jesus e de praticar as obras que Jesus praticava, o diabo ele pode pisotear você, ele pode fazer o que quiser da sua vida. E muitas pessoas têm se perguntado por que acontece tudo isso comigo. Eu quero dizer para você por quê. Porque você deixou de ser discípulo de Jesus apenas para seguir Jesus. Como eu estava dizendo para você, o que vemos hoje foge do real sentido. O que representa muito mais que nós estamos acostumados, irmãos. A palavra discípulo, ela tem uma conotação muito maior no reino de Deus do que você e eu temos sido acostumados a pensar. Nós temos nos limitado a formar discípulos com um cafezinho no escritório, né, Wesley? Nós temos nos limitado a formar discípulos ministrando aqui na frente. Jesus formava os seus discípulos tendo relacionamento com eles. Jesus formava os seus discípulos fazendo com que eles fizessem aquilo que ele fazia. Certa feita, Pedro e João estavam à porta do templo, e um homem paralítico estava à porta. Eles chegam, e Jesus não estava presente mais, e eles chegam para aquele homem pedinte, e estendem a mão para ele e digam: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos nós te damos, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Queridos, Jesus foi ao céu, está com o Pai, mas antes de ir ele disse que deixaria o Espírito Santo, e esse Espírito nos faria fazer coisas como ele fez e ainda como maiores. Amém? Nós temos feito. A igreja que você conhece, a igreja que você tem acesso, ela tem feito coisas maiores. Irmãos, nós ficamos quase loucos o dia que alguém chora na igreja. Nós ficamos quase loucos quando alguém fala em língua na igreja. Nós ficamos maravilhados o dia que vem um visitante e entrega a sua vida para Jesus.
E eu quero dizer para você que os discípulos de Jesus devem estar acostumados com essas coisas. Os discípulos de Jesus devem ser os fomentadores, aqueles que dão ênfase à realização dessas coisas. Veja, todos nós devemos buscar ser discípulos de Jesus. Você está disposto a entrar nessa ministração hoje? Você está disposto a abrir o seu ouvido e o seu coração para que Jesus possa fazer de você aquilo que Ele criou você para ser? Se você está, levanta a sua mão assim e diga para Ele: eu estou. Pode fazer, Espírito Santo. Quando eu estava preparando essa ministração e eu realmente me deparei com essa situação de que nós damos um significado muito pequeno perto do que realmente é ser discípulo. Nós achamos que discípulo é alguém como um aluno, como um aprendiz. Sim ou não? Não é isso que a gente muitas vezes acha que é? O que é um discípulo? Um discípulo é aquele que faz o que o outro faz, aprende ou se submete a aprender o que o outro sabe. Ok. Talvez por muito tempo esse fosse o significado da palavra discípulo para você. E hoje, em nome de Jesus, você vai falar assim: passa a borracha nisso. Ser discípulo para Jesus não é aprender. Ser discípulo de Jesus é praticar o que Ele fazia. É colocar em prática algo que Ele já nos ordenou que fizéssemos. Jesus já disse para nós: vão, expulsem demônios, curem enfermos e façam discípulos de todas as nações. Portanto, o aprendizado que nós recebemos, ele não pode ficar conosco. O aprendizado, irmão, quantos cultos você já veio aqui nessa igreja? Quantos? Aprendeu alguma coisa ou não? Eu vou ousar dizer que você aprendeu algo, mas eu não posso te chamar de discípulo pelo fato de você não ter manifestado o que você aprendeu. Porque o discípulo, ele não guarda para si. O discípulo, ele reproduz aquilo que é ensinado pelo mestre, aquilo que é direcionado pelo mestre. Jesus tratava discípulos como aqueles que tinham as suas palavras nas suas entranhas. Os discípulos de Jesus, os discípulos que Jesus escolheu, nenhum deles pediu para voltar para casa para primeiro enterrar o pai. Todos os discípulos que Jesus disse: larga isso e segue-me, o que eles fizeram? Obedeceram. E nessa noite, querido, eu quero dizer para você: Jesus trata o discípulo como aquele que cumpre ferrenhamente, com muita força, com muita determinação, aquilo que foi imposto por ele antes de ir ao céu. A sua palavra, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e Atos, João e Atos, falam sobre discípulos 269 vezes. Só me responde: você acha que Jesus dava importância para discípulos? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Balança a cabeça para mim, pelo amor de Deus, manifesta alguma coisa aí. Ser discípulo era algo, formar discípulos, fazer discípulos era algo de suma importância para Jesus. Por quê? Porque os discípulos seriam aqueles que dariam continuidade ao ministério de Jesus. Mas Jesus não estaria presente? Não estaria.
mas Ele enviaria o Consolador, para que através desse Espírito Santo que você e eu recebemos, as obras não parassem. Queridos, portanto, ser discípulo de Jesus não deve ser considerado algo apenas para quem toca violão, para quem toma café com o pastor, para quem cuida da filmagem, para quem toca teclado. Ser discípulo, bate no peito assim e diz assim: é para mim. Ser discípulo, todos vocês, irmãos, todos vocês, batam no peito, todos. Enquanto todos não bater, eu não vou parar de pedir. Todos, é para mim. Esse chamado não tem ninguém específico. A palavra do Senhor nos diz que muitos são chamados. É verdade. Poucos são escolhidos. Sabe por quê que poucos são escolhidos? Porque existe um preço a ser pago. Existe um preço que talvez para alguns é alto demais, e o amor dele por Jesus não vale tanto assim. Porque aqueles que amam Jesus entenderão que ser discípulos é parte do caminho, faz parte das escolhas que eu fiz, faz parte da forma com que eu decidi agradecer a Deus pela vida que Ele me deu. O que mais vemos são pessoas que vêm na igreja ou que procuram Jesus pelas bênçãos. Estou certo ou estou errado? Pessoas, queridos, é simples. Eu vou te falar. Se nós tivéssemos aqui hoje uma faixa ali na frente escrito assim: culto da profecia, como você acha que estaria essa igreja? Como você acha que estaria essa igreja? Culto da chave da casa própria, como que estaria essa igreja? Queridos, eu não estou dizendo que Deus não levanta pessoas profetas. Eu não estou dizendo que Deus também não pode te dar a casa própria. Ele pode. E em nome de Jesus Ele vai dar para muitos aqui. O dia que você parar de vir atrás dele por causa da casa própria. O dia que você parar de ir aos cultos esperando que um irmão ou um pastor vai colocar a mão na sua cabeça: eis que te digo. Ei, você precisa começar a entender e amadurecer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já te deu tudo o que você precisa para alcançar a maior de todas as promessas, a salvação em Cristo Jesus. Eu acabei de ler um texto para você onde Jesus diz assim: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos para si, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Irmão, você está preocupado com casa própria? O maior de todos os homens não tinha um lugar para repousar a sua cabeça, porque ele sabia qual o propósito da sua estadia aqui. Não deixe de se preocupar com a sua casa própria. Se preocupe sim, mas se preocupe em agradar a Deus primeiro, porque um dia a casa própria pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Talvez você conheça pessoas que um dia oraram e pediram a Deus um carro porque queriam vir para o culto, e Deus atendeu. Sabe essa cadeira vazia? É daquela pessoa que um dia pediu o carro para vir ao culto, e o Senhor deu para poder testar o coração dela, e hoje ela não está aqui, porque o carro tomou o lugar de Deus na vida dela.
consegue começar a entender o que é ser discípulo? Ser discípulo é vir buscar Jesus pelo fato dele ser quem ele é. Ser discípulo é caminhar com ele, independente se eu vou ter onde dormir ou não. Ser discípulo, irmão, entenda, e muitos já passaram isso aqui. Ser discípulo é não saber se amanhã eu vou ter comida para comer no almoço ou café da manhã para poder iniciar as atividades. Mas mesmo assim, é levantar e dizer obrigado, Senhor, por mais esse dia. Ser discípulo é ser muito mais do que eu e você temos sido, irmão. Em João capítulo 6, versículo 26, Jesus, ele diz algo que me impactou. Eu até estava preparando a palavra, eu falei, mas eu não estou encontrando. Falei para a pastora, eu não estou encontrando esse texto. Mas existe. 26. João 6, 26. Diz assim, Jesus respondeu. Jesus, irmão, eu só vou te contextualizar. Jesus tinha acabado de fazer multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 homens e mais mulheres e crianças tinham sido alimentadas por Jesus. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre. E ele estava rodeado de pessoas. E ele responde assim, olha só, vou ler o 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando que chegaste aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque me viram, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram e ficaram de barriga cheia. Você consegue entender o que Jesus está dizendo? Vocês não me procuraram pelas necessidades certas. Vocês não me procuraram pela motivação correta. Eu posso fazer milagres na sua vida sim, mas vocês estão me procurando por outras coisas. Por coisas que satisfazem a vocês próprios. Coisas, a Bíblia nos diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os seus próprios deleites. E é exatamente nisso que entra esse versículo. A multidão estava caminhando ao lado de Jesus porque eles queriam ser alimentados, ter a barriga cheia, ter o bucho cheio, e não as suas vidas transformadas, não os seus problemas sendo solucionados por aquele que podia fazer. Muitos estavam ali porque queriam carros novos, porque queriam casa própria, porque queria isso, queria aquilo. Eu quero a conta bancária cheia, eu quero o bilhete da Mega Sena premiado. Mas não entenderam que Jesus não veio para essas coisas. Jesus veio para manifestar o reino de Deus, e o discípulo de Jesus, tal como ele, manifesta o reino de Deus onde quer que vai. O discípulo do Senhor não manifesta o reino de Deus quando é chamado, ele manifesta quando ele chega em qualquer lugar. A presença de Deus precisa estar nele. Foi assim com Pedro e João na porta do templo. Foi assim com Paulo 60 anos depois de Jesus. Foi assim com muitos outros homens de Deus que manifestaram Jesus nessa terra. E nessa noite, Jesus me leva a ministrar para você sobre discipulado, sobre ser discípulo de Jesus, porque Ele deseja que eu e você sejamos discípulos. Nessa multidão onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes, haviam, como já foi dito, 5.000 homens. E a Bíblia diz assim ainda, algumas traduções, a minha não diz isso, mas algumas traduções vão dizer assim, fora homens, mulheres e crianças.
Vamos colocar 12 mil pessoas, para poder não errar por muito. Quantos eram os discípulos nessa caminhada, querido? Quantos? 12. 12 eram os discípulos. As pessoas estavam ali pelo interesse, pela motivação errada. Daremos um nome para esses de seguidores. Muito popular no dia de hoje, inclusive, porque quantos aqui tem seguidores? Quantos aqui tem seguidores? Gustavo, você tem seguidor, cara? Sério mesmo? Quantos aqui tem seguidores, irmão? Levanta sua mão, sem vergonha. Levanta alto assim, ó. Ô, Sandra, você não tem seguidor, Sandra? Claro que tem. Quem tem Instagram aqui? Quem tem Facebook aqui? O irmão Paulo, acho que só o senhor que está salvo dessa aí. A irmã Beth também não tem? Não, irmã Beth, glória a Deus. Todo mundo hoje faz o saci, faz coisas, a gente fora da casinha, por causa dos tais seguidores. É ou não? Gente, tem gente virando piroleta na internet para poder conseguir seguidor, gente. Tem gente levando tapa. Você já viu isso ou não? Às vezes eu vi uma competição de tapa, de porrada, de soco. Gente, para poder conseguir seguidor. Então esse termo, seguidores, ele se popularizou. Amém? Todo mundo sabe que é um seguidor aqui. Eu devo ter no meu Facebook em torno de 4.900 seguidores. Você acha mesmo que eu conheço todo mundo? Você acha que eu sei quem é? Você acha que isso vive acontecendo, vive? Quem que é esse? Não tem nem ideia. Quem que é aquele? Não sei. Esse é o seguidor, irmão. Esse é o seguidor. Aquele que muitas vezes você nem lembra quem ele é. Aquele que muitas vezes te segue para poder falar da sua vida, te segue para poder saber onde você está indo, para depois fazer algo de ruim com você. Eu quero falar sobre isso, mas o discípulo, ele era conhecido pelo nome. Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. João, você é amado, João. Consegue assimilar isso? E os seguidores, irmão? Quem me tocou? Quem me tocou? É por aí. Queridos, o seguidor não tem responsabilidade com aquele do qual ele está seguindo. Sim ou não? Qual a responsabilidade que os meus 4.900 seguidores têm com relação à minha pessoa, à minha vida? Eu tive Covid há uns dias atrás, vocês sabem. Nenhum seguidor meu foi levar remédio para mim lá em casa. Entenderam? Mas aqueles que eu considero os meus discípulos, que o Senhor me presenteou, era o tempo todo: pastor, como é que você está? Pastor, como é que está a tua... Como é que... Chegou um ponto de eu falar assim: eu não quero mais ver, eu não quero mais, não quero mais, porque eu não aguentava. Mas era muito bom sentir que tinha feito discípulos. Quer ver uma coisa? No seguidor, quantas pessoas você deixa de seguir assim? Eu já deixei um monte, porque as bandeiras daquela pessoa não são as mesmas minhas.
Eu cansei de arrumar briga, gente. Vocês sabem disso. É muito mais fácil para mim lá hoje deixar de seguir ou silenciar por resto da vida, né? Isso a gente faz com seguidores. Os seguidores, eles não têm a importância que o discípulo tem. Os seguidores, além de não ter essa mesma importância, eles não são lembrados da mesma maneira que o discípulo é lembrado. Portanto, em Lucas capítulo 14, abre comigo, Lucas 14, 26 e 27. Enquanto vocês acham, eu quero falar sobre os seguidores ainda. Queridos, os seguidores são pessoas que estão no meio. Nós não vamos mandar embora os seguidores. Talvez eles façam, se podemos dizer assim, o bem, enchendo auditórios pela motivação errada. Talvez eles façam alguma coisa de bom em algum outro momento que venha fazer com que eles se tornem discípulos. Portanto, nós precisamos entender que o foco, o objetivo dos cristãos, daqueles que aceitaram Jesus, é serem sempre discípulos de Jesus. Em Lucas 14, 26 e 27, a palavra diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, o que termina dizendo? O que termina dizendo? Não pode ser meu discípulo. Forte isso ou não? Você pode dizer um amém? Sabe o que está dizendo aqui? É que se nós amarmos e dermos, irmãos, em nome de Jesus, entenda bem, eu não estou dizendo para você abandonar ninguém não. Eu estou dizendo, e eu já disse isso no outro dia na ministração sobre família, a prioridade na nossa vida precisa ser Jesus. Eu não deixo de buscar Jesus porque o meu pai quer que eu faça isso. Eu não deixo de buscar Jesus porque o meu marido quer que eu faça isso. Eu não deixo de buscar Jesus porque a minha mãe não quer que eu faça isso. Eu não deixo de buscar Jesus porque o meu namorado hoje quer uma noite especial comigo. Jesus é e sempre deverá ser a sua prioridade, porque somente esses poderão ser chamados discípulos. E como eu disse ontem no AJ, somente esses serão convidados a sentar na mesa com o Senhor. O céu não será para seguidores. Consegue me entender? O porquê que você precisa abrir os seus ouvidos nessa noite? É a sua vida que está em jogo, irmão. É a sua conduta, são as suas ações que vão determinar quem você é e para onde você vai. Muitos seguidores chegarão diante de Cristo e dirão: eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos, eu isso, eu aquilo. E Jesus vai olhar e vai pegar o livro e vai falar: mas eu não tenho o teu nome aqui, portanto, apartar de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque ele não sabe quem são os seguidores, ele sabe quem são os discípulos. São os discípulos que ele chama pelo nome, irmão. São os discípulos que ele chama pelo nome. Marcos Davi Machado alguma coisa. Tem mais um aí, né? Tem. De Assis? De Lima? É isso aí. Como eu não sou ele, né? Então eu posso errar.
ele com certeza não erraria. Queridos, nós precisamos levar a sério. O texto está dizendo assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha, queridos, a profundidade desse texto que nós estamos lendo. Primeiro, eu preciso amar a Cristo acima de qualquer coisa. É o primeiro pré-requisito para ser um discípulo de Jesus: amá-lo sobre todas as coisas. E você sabe por quê? Porque daí se torna leve ser discípulo. Quando você o ama acima de qualquer coisa, se torna leve. Quando você entende que ser discípulo é deixar que Ele seja o primeiro, as coisas ficam mais fáceis. O preço começa a se tornar não tão alto, porque já foi pago um preço. E eu quero então falar para você desses dois tipos de perfis que nós temos hoje no nosso meio. Quero falar para você do seguidor. E eu quero dar ênfase em algumas características desse seguidor. O seguidor, ele desenvolve relacionamentos frequentes, mas os relacionamentos são superficiais. Os relacionamentos que ele desenvolve é para satisfazer algumas necessidades suas. O seguidor, ele sempre vai vir nos procurar porque ele precisa. Gente, pergunta para a pastora aqui, ó, o quanto nós dois temos seguidor nesse mesmo âmbito. As pessoas se aproximam de nós porque elas querem uma oração, porque está vivendo uma situação difícil, uma situação familiar, uma situação de enfermidade, e aí nós vamos, oramos, cuidando. Daqui um pouquinho, nem esses dias, nem responder chamada não responde mais. Seguidores sempre vão existir. Mantém diálogos abrangentes, mas sem profundidade. Irmãos, até fala bonito, mas não vive nada daquilo que está falando. Não vive nada. Ah, Jesus é muito bom, olha o que ele fez na vida do fulano, mas na minha nada. Jesus é muito bom, né? Tem aquela eloquência, Jesus é maravilhoso, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Olha na família do meu irmão lá, porque na minha você não pode olhar. Porque se você for olhar os meus exemplos, aí ferrou tudo, irmão. Aí a pessoa não vai dar nem conversa para você. Os seguidores, eles formam vínculos por conveniência. Sabe o que é isso? Ele vem na igreja pelo produto. Você quer ver a gente encher a igreja? Hoje vai ter um profeta que vai revelar o teu CPF. Produto. Produto. A igreja enche de seguidores. Já viram isso, né? Vocês já foram também, né? Não foi só eu que fui nisso aí não, né? Foi só eu que caí nessa pegadinha? Irmão, em nome de Jesus, o diabo também sabe o teu CPF. Eu vou contar uma para você. Eu não ia contar não, mas eu vou contar. Foi um dia numa igreja atrás dessas coisas. Eu já fui seguidor, irmão. Tenho autoridade para falar sobre ser discípulo. Fui numa igreja por causa disso. Cheguei na igreja um dia e tô lá, e o irmão pega um pandeiro e começa a tocar, e começa, e aí o trem começa, daqui um pouco, você lembra disso? Que um pouco eu tô bem no, né, eu não bastava ser seguidor, tinha que ser o seguidor power mesmo, entendeu? Aquele que vem aqui, ó. Aí ele com aquele pandeiro tocando na minha cabeça ali, e chega assim, é isso que te digo. Eu falei, aquela coisa. Deus manda te dizer que você tem $1 dentro da carteira, e é que é para você ofertar hoje. Irmão, eu tinha $1 dentro da carteira. Eu tinha $1. Sabe qual que era a motivação do dólar? Nenhum, irmão. Não era motivado, não era para trazer mais dinheiro, não. É porque eu tinha ganho, o dólar estava lá. Rapaz, eu tive que pegar o dólar e ofertar aquele dólar. E aí eu quero, é onde eu quero voltar para a ministração.
Queridos, o diabo também sabia que eu tinha $1 na carteira. E o diabo, de alguma forma, ele precisaria que aquelas pessoas que foram pelo entretenimento, foram pelo produto que foi anunciado numa faixa, fosse confirmado. Eu garanto para você que muitas daquelas pessoas hoje continuam vazias, continuam sem ter as suas coisas resolvidas. Irmão, em nome de Jesus, eu não estou pregando aqui contra homens de Deus que são sérios, entendam. Existe, eu recebo quando são de Deus, mas nesse meio nosso, o que tem de charlatão, pessoas que vêm, formam vínculos de conveniência, que vêm pelo produto. Irmãos, nós vivemos numa época, eu vivi numa época que tinha muito show gospel. Acho que nenhum de vocês aqui vai ser dessa fase, acho que talvez só a pastora. Nós lotávamos o cinema. Gente, em cima e embaixo, lotava o cinema. Por causa do show. Eu vou te contar uma coisa que não conto eu conto com vergonha. Sabe como que eu assistia os shows? Alguns sabem que eu já disse isso. Drogado. Eu ia no banheiro, colocava diluente na gola da minha camiseta, ia para a beira do palco, louvar o Senhor. Entendam as aspas. Seguidor. Pessoas que vêm porque é legal. Pessoas que vêm porque vai ter o pastor de fora, vai ter uma banda de fora, vai ter isso. A motivação central não é a transformação das suas vidas, não é a salvação da sua alma, é o entretenimento. Pessoas que vêm, formam vínculos pela conveniência que a igreja proporciona, que o círculo, que o meio proporciona. São inconstantes. Gente, eu estou falando de quem? De quem? Seguidores. São inconstantes. Ora, estão pegando o anjo pela asa, irmão. Estão falando em língua, andando de bicicleta, falando em língua. Mas acontece uma situaçãozinha na vida. Esse Jesus, eu não quero mais nem ouvir falar dele. Esse Jesus, não. Seguidor. Seguidor, irmão. Seguidor é inconstante. Seguidor não sabe o poder que existe em Jesus, não sabe que Ele mesmo não te dando aquilo que você quer, Ele continua sendo Deus, e você continua sendo criatura dEle, enquanto não se tornar filho. Ora fervorosos, ora frios como icebergs. Vai orar em nome de Jesus, amém. Tá bom demais. Esses são os seguidores. Seguidor também é aquele que foge de cobranças e confrontos. É aquele que não se envolve. O pastor chega para ele e fala: irmão, eu preciso de você hoje, o que você acha? Pastor, então, é o seguinte, o que é mesmo que a gente tem hoje? Mas não se envolve, foge de confronto. Irmão, é o seguinte, você precisa resolver a tua vida, que tua vida está uma vergonha, irmão. Irmão, eu preciso falar com você. Pastor, qualquer hora a gente fala. Qualquer dia eu vou aí no escritório. Qualquer dia a gente marca, pastor. Seguidor, viu? Seguidor foge de confronto, não quer ser tratado, não deseja ter a sua vida mudada pelo poder do Senhor, não deseja ter a sua vida exposta, porque é isso que pensa o seguidor.
Querido, você sabia que para poder curar uma ferida precisa abrir? E muitas vezes nós, como seus pastores, vamos precisar cutucar o negócio para você poder ser curado. Nós não queremos que você continue sentindo dor. Será que você não percebeu isso ainda? Se Deus não quer isso, nós também não queremos isso. Foi Deus que nos colocou na sua vida, e foi Ele que colocou vocês na nossa. O seguidor, ele só está envolvido. Quem já escutou a história aqui do porco e da galinha? Quem já comeu X-Bacon aqui? X-Bacon. Eu vou mudar, eu vou colocar o X-Egg. Viu? Porque no X-Egg, no americano que tem bacon e ovo, é isso, americano. No americano. Para fazer um americano, um lanche daquele que vai hambúrguer, maionese, aquelas coisas todas, bacon, ovo, aquela coisa toda. 2 animais estão na história: o porco e a galinha. Existe um deles que está comprometido, que custa a vida dele para poder aquele lanche ser feito, ser confeccionado. E existe um outro que está só envolvido. Ela vai lá, faz uma forcinha, tchau, está ali. Quem é você nessa história? O que está comprometido com a causa do Senhor Jesus? Ou aquele que está envolvido? O dia que der eu vou. Para que ir na igreja? Irmão, se não tivesse necessidade de vir à igreja, Deus não tinha dito que iria fundar a igreja. Deus não tinha dito lá em Hebreus 10, 25, não faça como aquele povo lá, que deixou de se reunir. Qual que é o teu nível? Quem é você nessa história? O porco, que está comprometido com o lanche que você vai comer depois do culto? Ou a galinha, que foi lá, se envolveu na história, mas continua a sua vida? O quão comprometido você está? Você quer ver um outro exemplo? Queridos, nós marcamos uma feijoada. Quantas pessoas tem na feijoada, Éder? Aquela primeira, né? Depois nós fizemos uma segunda que tinha um valor para comprar as coisas, que nós achamos que seria mais fácil. Deu 14. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda, eu vou fazer esse parênteses aqui, porque é o momento apropriado para isso. Nós não estamos fazendo a feijoada, irmão, porque a igreja está precisando de dinheiro. Engano seu. A igreja, graças a Deus, pela sua fidelidade, e você que é fiel sabe que você é fiel, e que eu estou dizendo para você, porque tem outros que são seguidores e consumidores. Mas voltando à feijoada, eu quero só dizer para você assim: olha, nós estamos fazendo para poder envolver você, para poder te fazer próximo dessa pessoa que está aqui. Porque a feijoada, ela tem uma finalidade exclusivamente de comunhão. Comunhão. Só comunhão. Mas aí, você acha caro vir aqui e nos ajudar com R$20 para poder comer feijoada, farofa, arroz, couve refogada, junto com aquelas pessoas que vão morar no céu com você. Mas você não acha caro. E com aquela galera que não te acrescenta nada no happy hour durante a semana. Infelizmente, irmãos, essa é a característica daqueles que são apenas envolvidos. Nós precisamos começar a mudar, irmão. Você não é obrigado a vir, em nome de Jesus. Se você não tiver condições, você não é obrigado a vir. Mas se esforce.
Nós estamos nos esforçando para fazer algo. O Éder e a Edvânia colocaram à disposição o seu trabalho, a dedicação para poder fazer algo, para nos unir, para poder fazer com que nós sejamos cada vez mais aquilo que Deus deseja que nós sejamos, um corpo. Não, pastor, o problema não é dinheiro, o problema é que sabe, eu não dou muito bem com aquela pessoa. Aquela pessoa. Então, irmão, o teu lugar não é a mesa com o Senhor, porque na mesa com o Senhor é só para discípulos, para aqueles que passam por cima disso. Gente, Pedro, quando fica sabendo que Judas era o traidor, ele quer moer Judas. Mas na hora da ceia eles estavam juntos, porque Jesus os unia. A presença de Jesus unia as pessoas. E nós estamos te propondo exatamente a mesma coisa, queridos. Nós não é pelo dinheiro, porque não sei nem se vai dar essa quantia. Eu me propus a bancar se faltar, porque eu gostaria que você viesse, para que a gente pudesse dar risada junto, para que a gente pudesse, sei lá, pegar o violão e cantar algumas modas das antigas aqui na igreja, para que você pudesse olhar para a Maressa, olhar para o Wesley, olhar para mim e falar: nossa, ele não é tão chato quanto eu pensava. Para que você pudesse conhecer a outra parte do teu corpo. Porque muitas vezes nós temos vivido assim, nós somos seguidores e temos apedrejado não entendendo que ele pode ser a minha mão no reino de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós faremos para aqueles que são discípulos, nós faremos a feijoada. Ainda dá tempo de você dar o seu nome para o Éder e pagar até quinta-feira os R$20. Nós vamos fazer, nem que tiver a minha família e a do Éder aqui na igreja. O Gregório também, que já deu o nome, e mais alguns que já deram o nome. Irmão, em nome de Jesus, você sai para comer em qualquer lugar, aí você vai gastar 40 pila, 30 pila. Nós estamos te convidando para vir passar um momento agradável com a gente. Amém? Amém? Está dado o recado. Voltando para a ministração. O seguidor, eles não são fiéis às programações, não são fiéis às normas, não são fiéis aos preceitos ou à estrutura da igreja da qual frequentam. Cara, tudo é dificuldade. Mas culto, mas o pastor está pensando em mudar 7. Não, se for 7 eu não vou mais. Irmão, mas 3 músicas é muita música. Mas 50 minutos de ministração, é muito tempo de ministração. Irmão, esse é o seguidor. Viu? O seguidor não se deixa tratar pela cruz de Cristo. E a última característica que eu quero frisar para você como sendo do seguidor. O seguidor ele possui uma vida cristã estéril. O que é isso, pastor? Não gera nada além de problemas. O próprio Senhor diz que a árvore se conheceria pelos frutos que ela dá. O discípulo se conhece pelos discípulos que ele gera. Portanto, a característica que mais define um seguidor é esterilidade. Porque se ele é consumista, ele é estéril. Se ele vem na igreja só para poder ocupar uma cadeira, ele é estéril. Enfim, queridos, ele vem na igreja, participa dos cultos, canta, participa da ceia do Senhor, usa a estrutura, mas não abandona nada da sua vida por amor a Cristo.
Ele não deixa nada, não deixa de fazer nada por amor a Cristo. Se ligarem para ele na hora do culto, ele está pronto para vir para o culto. Se ligarem para ele, viu, vamos sair hoje, vamos onde? Fala para mim um lugar aqui na cidade, vamos, fala aí. Fala um lugar que o povo vai. Vinil, existe ainda o vinil? Hã? Então tá, vamos no vinil. Ah, mas agora? Não, o que você vai fazer agora? Não vou fazer nada, sabe? É que assim, eu vou, posso até ir, irmão. Querido, em nome de Jesus, eu não estou dizendo para você não ir, para você não ter uma vida social. Eu só estou dizendo para você não trocá-la por Jesus. Viu? Eu só estou dizendo para você que Jesus deve ser mais importante do que tudo isso na sua vida. Amém? Para o seguidor tudo é mais importante e urgente do que implantar o reino de Deus. Tudo é mais urgente. Não, mas eu preciso ir lá. Não, mas eu preciso ir lá na casa Não, eu preciso. Vamos para a igreja. Ah, não sei, espera. Deixa eu ver se eu vou estar bem. Nossa, está me dando uma dor de cabeça. Ah, não. Irmão, começa, é o pneu da bicicleta que furou, é o vizinho que está com dor de dente, irmão, as desculpas começam. Esse é o seguidor, o campeão das desculpas. Tudo tem uma desculpa na ponta da língua. E o discípulo, era desse que eu queria falar nessa noite. Era desse que eu queria dar a maior ênfase. O discípulo desenvolve intimidade com a pessoa que está ajudando para torná-la um discípulo de Jesus. As pessoas nunca estão do seu lado sem que você tenha um interesse maior na vida dela. Eu tenho um monte de amigos. E todos eles estão num processo de discipulado. Vão tudo ser evangelizados, vão tudo ir para a igreja. Consegue entender isso? Isso é ser discípulo, irmão. O reino de Deus vem primeiro. As pessoas não estão na sua vida por um acaso. Quantas pessoas já entraram e saíram na sua vida e continuam sem Jesus? Sabe por quê? Porque você é seguidor. Porque se você fosse discípulo, você tinha feito um discípulo. Discípulo gera discípulo. Discípulo não vai fazer outra coisa a não ser gerar discípulo, porque ele entende. Irmão, entenda. Quando eu sou discípulo, eu entendo o que foi feito por mim na cruz. E por entender o que foi feito na cruz, eu não posso me relacionar com uma pessoa sem que ela também venha entender o que Cristo fez por ela naquela cruz. Pessoas entram e saem da sua vida todos os dias. E elas estão te levando para o mundo delas, elas estão te levando para a rotina delas, elas estão te levando para os compromissos delas, mas você não as discipula, trazendo para Jesus, que morreu e pagou um preço pela sua vida. Você até tenta, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você acha, eu estou sendo inconveniente, não vou fazer mais. Agora ela já sabe o endereço. É Jesus. Não desista. O discípulo não desiste do outro. O discípulo entende que a pessoa foi colocada por Deus na sua vida para poder reproduzir, para poder formar um discípulo. Mas aí, naquela conversa no trabalho, ela está falando mal da vida do outro. Aí você chega assim, mas você não sabe da maior. Isso aí é pouco perto do que eu sei. E aí você começa, né, a formar discípulos de fofoca, discípulos de contenda, discípulos para o inferno. Jesus não te chamou para isso. A mesa é um lugar para aqueles que têm intimidade. Eu não chamo pessoas que não têm intimidade comigo para ir sentar na minha mesa.
Jesus também não vai te chamar para sentar na mesa junto ao Pai, se você não for íntimo, se você não for alguém que Ele chama de discípulo, que Ele sabe pelo nome, e que Ele pode dizer assim: ei, filhão, entra aqui, senta aqui e venha cear comigo. O discípulo, ele responde corretamente a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ide fazer discípulos. Ele imediatamente: sim, Senhor, estou pronto, Senhor. Fui. Onde você foi? Fazer um arrastão de discípulo para o reino do Pai. Ele entende que a palavra de Deus não é algo para ficar em cima da penteadeira ou em cima de uma mesa qualquer, acumulando pó. Ele sabe que essa palavra, quando aberta e vivida, tem poder para transformar vidas, não só a sua, mas aqueles que estão em volta de você. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que divide juntas e medulas. Viva! Portanto, a palavra de Deus precisa ser respondida por mim e por você corretamente. Ela pede para que nós mudemos de vida. Vamos mudar de vida. Ela diz para sermos nova criatura. Seremos nova criatura, porque Cristo assim o deseja. Os discípulos são submissos à voz do seu mestre, não questionam a voz do mestre. Os discípulos sempre estão prontos. Os discípulos não dizem: por quê? O discípulo diz: onde é, Senhor? Onde é? O discípulo não diz: não tem combustível no carro. O discípulo vai porque ele sabe que se Deus quer ele ir lá, o milagre vai acontecer no caminho aqui, ó. Quero contar uma para vocês, aproveitando essa deixa agora. Aconteceu comigo quando eu era criança. Estava com meu pai, indo fazer visita. Nós tínhamos um Corcel 2, irmão, coisa mais feia do mundo. Aquele que eu tinha vergonha de chegar na escola com ele. E nós estávamos indo fazer uma visita e acabou o combustível. E nós sempre andávamos com um galão no porta-malas. E meu pai pegou aquele galão e despejou dentro do tanque. Ligou o carro e foi embora. Foi embora, fizemos a visita e tal. E na hora que voltamos em casa, chegamos um galão de parado lá da porta. E meu pai, com aquela coisa toda, foi pegar o galão, abriu, cheirou o galão, álcool. Ué, o que foi colocado no carro? Água. Irmão, quando Deus tem um propósito, você vai nem que for com água. E quando Deus mandar e se obedecer, vai nem que for com água, irmão, mas não deixa de ir. Seja submisso à voz de Deus. Os discípulos, ele apresentam um crescimento constante, desobstruído. Ele não coloca impedimento para o crescimento. Ele deseja crescer. Ele deseja. Sabe qual é o prazer de um pastor? Receber mensagem assim: pastor, o que esse texto está querendo dizer? Pastor, duas coisas vêm na minha cabeça. Está lendo a Bíblia e está querendo crescer, está querendo fluir, irmão, está querendo sair da mesmice, está querendo ser mais do que tem sido. Pastor, qual que é o melhor comentário bíblico que eu possa ter para eu comprar? Tem atividade na igreja, tem um curso. Irmão, hoje eu tenho medo de fazer alguma coisa na igreja e não vi ninguém. O nosso nível de seguidores é tão grande que eu tenho medo hoje de trazer alguém para poder dar um curso aqui e ficar só eu e a pastora aqui.
Precisamos querer o crescimento, precisamos desejar o crescimento para o reino. O Senhor tem desejo em nos preparar, tem desejo em ver pessoas preparadas, tanto que lá em Timóteo fala: sede o quê? Preparados na palavra. Mas a gente acha que está tudo certo com aquela mensagem xoxa que eu ouvi na internet, aquela mensaginha água com açúcar, que a Radassa prega melhor. Precisamos ser desobstruídos para o crescimento, querer, desejar ardentemente crescer para ser parecido com Cristo. Os discípulos também são tratáveis, eles se permitem deixar tratar. Os discípulos são aqueles que falam: pastor, eu errei. Vamos cuidar disso, vamos passar o mertiolate daquele que arde, mas vai sarar. O discípulo, ele não espera eu ficar sabendo do problema por outro. O discípulo, quando ele vê que ele precisa ser tratado, ele já procura e fala assim: viu, eu estou com uma deficiência, eu estou com um problema nessa área, pastor, me ajuda, me socorre. Porque ele sabe a importância de ter uma vida de santidade, ele sabe a importância de ter uma vida de intimidade com Deus, e se ele continuar naquela condição, ele não vai conseguir manter essa vida, e se ele não manter essa vida, ele deixa de ser discípulo, e volta para a multidão, volta a ser um seguidor, porque ele precisa ser tratado. Os discípulos também são transparentes, não escondem as suas dificuldades ou dúvidas, também não escondem os seus pecados. Os discípulos são transparentes, não escondem dificuldades ou dúvidas, nem mesmo os pecados. Os discípulos são ensináveis, e isso está relacionado, irmão, com a humildade, e a humildade em reconhecer que não sabe tudo. Às vezes eu recebo umas perguntas que eu falo: Jesus, eu não acredito que está perguntando isso. E daqui um pouquinho eu respondo, e aí vem de lá: pastor, obrigado, porque era isso, é isso que eu queria, é isso que eu... Aí eu falo: nossa, que top, que bênção isso. Irmãos, em nome de Jesus, não me deixem parado, eu preciso ser incomodado. Quando você me incomoda, nós crescemos. Quando você me incomoda com um problema que está te atormentando, eu cresço com você, porque eu vou pagar preço com você de oração, eu vou buscar uma direção na palavra do Senhor, eu vou fazer de tudo para que você permaneça sendo um discípulo de Jesus. E por último, por penúltimo, os discípulos são frutíferos, ou seja, ao contrário dos seguidores, eles geram frutos. Aquele vídeo está no jeito, Greg? Aquele videozinho está no jeito? Tá bom, Anderson, vem cá. Faz um favor para mim nessa tomada aqui. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. 1 minuto e meio, e eu prometo que eu já estou encerrando. Pode colocar a de cima, só de cima. As duas, isso. Beleza. Pode erguer o volume, Greg. Você vai ter que voltar. Nos negócios, com dedicação e trabalho. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso, Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja
Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas são, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. E é assim que ele quer que façamos. Amém? Ficou bem ilustrado para você, irmão, o que é ser discípulo. Nós não queremos uma igreja cheia de membros. Amém? Amém? Nós queremos uma igreja cheia de discípulos, porque são os discípulos que reproduzem quem Jesus é. Os membros são consumidores, são os seguidores que nós estamos ministrando. Entram, sentam, enchem o lugar. E tem uma diferença ali, que o membro, ele apoia-se no pastor, e o discípulo ajuda o pastor. Queridos, a nossa função aqui é reproduzir Jesus na sua vida. A nossa função como seus pastores é fazer com que vocês sejam cada dia mais parecidos com Jesus, e nós não vamos abrir mão disso. E eu quero dizer para você, de todo o meu coração, tem sido uma luta muito grande, tem sido uma luta enorme para nós olhar essas cadeiras vazias. Tem doído no nosso coração chegar aos domingos, um culto de domingo do qual nós nos preparamos a semana inteira para estar aqui, e as cadeiras continuarem vazias. E muitas vezes dói ainda mais é sentir que você nos vê como seus empregados. É perceber o quanto vocês nos olham como empregados, como pessoas que estão aqui para satisfazer as necessidades de vocês, como igreja. E eu quero dizer para você, nós estamos aqui para servi-lo, sim. Continuaremos fazendo enquanto o Senhor nos permitir. Mas que o nosso servir seja exemplo para que vocês aprendam a servir também. Quando você me ver varrendo a calçada, irmão, saiba que deveria ser você varrendo a calçada. Porque quando chegar uma outra pessoa, vai entender que você está servindo e que ela deverá servir. Quando eu venho aqui limpar a igreja sozinho, deveria ser você, no mínimo, estar comigo aqui. Se você entendesse o que é ser discípulo, você entenderia o que eu estou dizendo. Você não seria só um consumidor dessa casa, você seria sem dúvida um discípulo de Jesus, assim como nós temos lutado dia a dia para ser um discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles são disponíveis para o reino. Os discípulos de Jesus, eles encaram como se o reino de Deus fosse o mais importante para eles. Nada pode ser mais importante do que o reino. Nada pode ser mais importante do que largar tudo que eu estou fazendo para socorrer uma vida que está precisando de socorro, é ou não é? O discípulo sempre vai priorizar o reino e vai buscar o tempo todo agradar a Deus. Amém? E aí? Será que você pode responder essa pergunta para mim? Quem é você? Quem é você nesse contexto? Discípulo ou um seguidor? Essa é uma pergunta que deve ficar no seu coração, irmão. Não porque eu quero que você vá à frente da igreja, ok?
Não porque eu quero que você me ajude a limpar a igreja. Não. Eu vou continuar fazendo se você não vier fazer. Mas eu vou continuar entendendo que você decidiu ser um seguidor e não um discípulo. Coloque-se em pé. E quero deixar muito claro para você também que ser discípulo não significa limpar a igreja ou varrer a calçada. Porque você pode continuar, pode vir fazer isso. Os músicos que quiserem subir, podem subir. Você pode vir aqui me ajudar a fazer tudo isso e permanecer sendo um seguidor. Ok? Então não está condicionado a isso. Está condicionado ao seu coração. Ao seu coração estar devoto ao Senhor, estar entregue ao Senhor. Para ser discípulo, irmão, você está disposto a pagar o preço do discipulado? Responda essas perguntas. Você está disposto a segui-lo mesmo sem conforto e conveniência na sua vida? Para ser discípulo, você está disposto a parar de dar desculpas e começar um compromisso sério com Deus? Para ser discípulo, você está disposto a deixar tudo para seguir a Cristo, sem olhar para trás? Você quer ser um discípulo? Ou deseja ser apenas um seguidor? Eu quero concluir com você e dizer para você que o intuito dessa ministração de hoje não é julgar você porque você não vem me ajudar, irmão. Longe disso. Eu nem tinha notado isso para falar. O intuito dessa ministração hoje é dizer para você que você já foi chamado para ser discípulo. Todos nós já recebemos esse chamado. Ser discípulo de Jesus já foi uma comissão que o Senhor nos deu, inclusive sem muita opção, porque quando Ele manda ir e fazer discípulos, Ele não dá opção para eu dizer que vou ou que não vou, Ele manda ir. E aqueles que vão são aqueles que escutam, são aqueles que estão atentos à sua voz. O intuito dessa ministração é mostrar para você que Deus está se preocupando com você, com a condição que você se encontra, com a condição de seguidor que muitos estão vivendo achando que está suficiente. E eu quero dizer para você, só entrarão nas bodas do Cordeiro aqueles que são discípulos. Amém? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmão, não é vir aqui num apelo e eu orar, não é frequentar a igreja, é ter as suas vidas transformadas à imagem e semelhança de Cristo. Isso é aceitar Cristo. Quando eu aceito Cristo, eu estou dizendo, eu aceito o modelo de Cristo para a minha vida. Eu aceito o modelo de Cristo para as minhas condutas. Eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão daquilo que eu sou ou penso que sou, para viver o modelo que Ele quer que eu viva. Amém? Posso escutar um amém? Ou vocês estão com medo de ser discípulos? Suas escolhas devem envolver prioridades do reino de Deus, não as suas. Amém? Lucas 9:23, Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Amém? Eu quero orar com você. Quantos entenderam essa mensagem? Você entendeu essa ministração, irmão? Amém. Senhor, nessa noite, onde o Senhor nos chama a atenção para aquilo que fomos chamados, ser e fazer discípulos.
O Senhor trouxe uma mensagem para todos nós, Senhor, onde nós devemos entender que ser discípulo é negar a nós mesmos, é abrir mão de nós mesmos, é abrir mão dos nossos planos e projetos para viver em função do plano e do projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nos perdoe pelas vezes que abrimos, Senhor, a nossa vida para realizar aquilo que desejávamos, sem mesmo perguntar ao Senhor se estava certo, se era isso ou se não era, nos tornando e revelando que o nosso coração era um coração de seguidor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha criar raízes nos corações, que cada um saia daqui nessa noite entendendo, Deus, que o Senhor deseja muito mais de nós, que o Senhor deseja que nós viemos, Senhor, para a casa que o Senhor nos deu, com um coração de discípulo, porque somente assim geraremos outros discípulos, somente assim essas cadeiras serão preenchidas. Se nós entendermos, Deus, que o Senhor nos chamou para ser discípulos e não seguidores. Seguidores, Senhor, que não tem compromisso com dia, com hora, com local. Seguidores que vão conforme o vento. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser uma igreja de seguidores. Somos e seremos uma igreja de pessoas chamadas pelo Senhor para sermos seus discípulos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa hora, e coloco as nossas vidas diante do Senhor.